Fala, seus lindos! Seja bem-vindo, vinda a mais um vídeo. Eu tô gravando esse vídeo 11 da noite. Nossa senhora, vocês provavelmente estão dormindo a essa hora, mas a magia da internet proporciona pra vocês vídeo novo todo dia, às 2 horas, até o fim do Enem. Então hoje nós vamos falar sobre os erros que você não pode cometer na sua redação, porque são erros simples que podem tirar muito ponto de você. Antes de mais nada, lembrar que esse é o vídeo sobre erros, mas tem vídeo sobre acertos também aqui no canal. Não é só saber o que não fazer, você tem que saber o que fazer na sua redação também. Então vou deixar, varinha da aprovação, fazendo a magia de aparecer link aqui na descrição sobre uma playlist completa de redação, com como escrever redação mais rápido, conectivos para uma redação nota 1000, analisando redações nota 1000, muitos vídeos de redação sobre acertos para você dar uma olhada também. Então, magia da aprovação para você. E agora sim vamos aos principais erros. O primeiro erro tem a ver com o tema da redação. Tema é a primeira coisa que você vai ler assim que você receber a sua prova. Lembra do vídeo lá de estratégias de prova para o Enem? Primeira coisa, já vai direto para o tema para começar a ter mais ideias. Mas um erro que muita gente comete é começar a escrever a redação sem entender completamente o tema. Ou então, leia o tema, mas não lê os textos motivadores. O texto motivador e o tema são as coisas mais importantes de todas que você precisa ler antes de colocar a caneta no papel, porque você precisa entender sobre o que o Enem quer que você discorra. E não é só você ler o tema e começar a escrever a sua redação. Calma lá, você tem que entender exatamente do que se trata. Os temas das redações do Enem nos últimos anos estão cada vez mais complexos, tem cada vez mais elementos no tema. Então você precisa garantir que manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet esteja tudo na sua cabeça antes de você colocar a caneta no papel e falar de só controle de dados na internet e esquecer da manipulação do comportamento do usuário. Então tem que ter todo o tema na cabeça antes de começar a escrever. E um outro erro relacionado ao tema é você, no meio da sua redação, já nem lembrar mais sobre o que é o tema. Você está simplesmente escrevendo sobre sei lá o que. Se você esquece qual que é o tema da redação, muito risco de você fugir do tema, tangenciar o tema. Então não faça isso. Sempre, qualquer palavra que você colocar no papel, você tem que ter em mente o tema inteiro na sua cabeça. E para não cometer esse erro de esquecer o tema no meio do caminho, você tem que se planejar. Só que as pessoas pensam, poxa, planejamento textual vai me tomar muito tempo, montar um esqueleto, montar o brainstorm e tudo mais. Não vai tomar tanto tempo se você for no vídeo que eu falei sobre como escrever redações mais rápido. Dei várias dicas para vocês, mesmo que esteja na última hora, eu dei dicas muito práticas, que não precisa você ficar treinando demais. São coisinhas pequenas que vão mudar o tempo da sua redação, então eu vou deixar esse link na descrição aqui para vocês darem uma olhada. Planejamento não necessariamente te toma muito tempo. Uma outra coisa que muita gente comete e muita gente me pergunta, apesar de eu sempre falar, é sobre repertório. Gente, se você não tem repertório, não use só senso comum. Não fique só, o homem está sendo manipulado pela internet. Se você não tem repertório nenhum, faz conta que deu branco total na sua cabeça, você não lembra de absolutamente nada, o chá com maracujá não está funcionando, o que você vai fazer? Parte para os textos motivadores. Não pode copiar coisa do texto motivador? Pode pegar dados do texto motivador, sim. Eles são repertório sociocultural muito melhor do que você ficar usando só senso comum. Humberto, mas dizem que zera a redação se eu pegar texto motivador. A única coisa que vai zerar a sua redação de cópia, assim, é se você copiar na íntegra um trecho grande do texto motivador. Tipo, pegar o que está escrito lá e colocar na sua redação. Se você interpreta um gráfico e usa aqueles dados para reforçar o seu argumento, lógico que pode fazer isso. Os textos motivadores estão lá para você usá-los. Só não transcreve exatamente. Você pode reformular com as suas palavras e aí sim, parte para o abraço muito melhor do que usar o senso comum. E por falar em repertório, um outro erro que muitas pessoas cometem, e isso é para a galera que não está tão acostumada a fazer redação modelo Enem, é não usar repertório. Uma das competências exigidas pela banca do Enem é o uso de repertório sociocultural pertinente ao tema e de outras áreas do conhecimento. Não é só você defender a sua argumentação, você tem que reforçar isso com alusões históricas, citações de filósofos, filmes, livros, séries, leis, seja o que for, mas você tem que usar esse repertório. A Débora Ladim fez muitos vídeos sobre repertório para redação, parte lá pro canal dela se você ainda não conhece, mas um vídeo que eu vou postar amanhã é sobre repertório para os principais temas
temas de redação que eu tô apostando. Tudo embasado nas leis que foram sancionadas no início desse ano, daquele vídeo que eu fiz no sábado. Vai sair esse vídeo amanhã sobre repertório para esses 4 temas mais importantes. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e mete a sinetada. Eu quero ver até quantos inscritos a gente consegue chegar até o fim do Enem. Tá crescendo absurdo, sejam todos bem-vindos os novos que estão chegando. Fico muito feliz que desesperados de reta final estão se inscrevendo no canal, mas vamos ver até onde a gente consegue chegar. Próxima dica. Mudando um pouquinho de assunto, uma das coisas que mais pode te tirar... Uma das coisas que mais pode tirar ponto da sua redação é você começar ela de maneira vaga. Se liga nessa introdução específica que eu vou mostrar pra vocês o que é uma introdução vaga. Vou pegar só uma frase que é a parte mais importante. Era o finzinho do parágrafo. A pessoa falou assim: muitos brasileiros têm sido fortemente manipulados pelo controle de dados na internet. Esse era o tema da redação. Manipulação no comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que tá de errado nessa redação, nessa introdução, falando simplesmente o tema? Se você só aponta o tema e você não escolhe um alvo concreto para atacar, ou você não fala a causa do problema, ou você não desenvolve um pouquinho mais do que simplesmente repetir o tema, toda a sua argumentação, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, podem ficar desconexos da introdução, porque a introdução não falou nada, basicamente, só copiou e transcreveu o tema. Um outro erro, vamos pegar a varinha da aprovação, porque eu sinto que vocês estão com febre de não aprovação. Pronto, estão aprovados. Vocês me acham esquisito mesmo? Eu tenho que dar alguma coisa para vocês me acharem esquisito. Não pode não usar conectivos. Muito bom, essa construção ficou ótima, Humberto. Se você não usar conectivos, simplesmente escrever frases aleatórias sem conectivos para ligá-las, você perde ponto na competência 4 e corre o risco de perder na competência 3 também. Fiz um vídeo, o link vai estar aqui na descrição, sobre os conectivos para sua redação nota 1000. Falei sobre várias classes de conectivos para várias situações diferentes para que você consiga escrever um texto mais coeso, um texto mais fluido, que vai fazer o olho do seu corretor brilhar. Ainda sobre conectivos, você não pode escrever frases absurdamente longas, parágrafos de uma frase só. Muita gente escreve frase de um parágrafo só. Parágrafo de uma frase só, é isso. Apesar de você escrever uma frase muito bem escrita, tudo bem, conseguiu escrever uma frase sem erros gramaticais e que faria sentido. Se a frase é muito longa, ela cansa o seu corretor, ela cansa as pessoas que estão lendo, e lembra, o cara é humano, o corretor é humano, então se ele sentir o mínimo de má vontade pela sua redação, ele tem todo o direito do mundo de te tirar ponto na competência 4 porque você escreveu um parágrafo de uma frase só. Então, toma cuidado com isso, lembra de colocar uns pontos finais ao longo do parágrafo. Tem gente que recomenda 3, 4 frases no parágrafo e sempre ligadas por conectivos. Então esse vídeo dos conectivos para redação nota 1000 vai ter mesmo um link aqui na descrição porque é muito importante para sua redação ser boa. Agora algumas coisas que podem tirar muito ponto da sua competência 3. E eu vou ter que olhar no roteiro aqui. Parece que eu tô decorando tudo. Não é mentira, calma aí. Informação nova ao final do parágrafo, é isso. Informação nova ao final... Véi! O que você acha, Woody, de parágrafo que termina com informação nova? É isso mesmo. O Woody falou tudo. É horrível. Não pode. Sabe por quê? Porque a competência 3 te pede um projeto de texto. Então se você coloca uma informação muito nova, um novo dado estatístico no fim do seu parágrafo de desenvolvimento, você não vai ter tempo, não vai ter linhas para desenvolver isso. Então é como se o seu parágrafo ficasse capengando, com a perninha solta assim. Não faça isso. Isso compromete o seu projeto de texto. Uma outra coisa que compromete é o uso de expressões muito ambíguas, muito neutras. Você simplesmente dizer, isso traz consequências à sociedade, consequências boas, consequências ruins, consequências neutras, ao invés de você usar essas expressões neutras, se esforce em procurar elementos, procurar termos que sejam mais impactantes. Ao invés de falar... Gostou? Impactantes. Ao invés de falar traz consequências à sociedade, fala isso é nocivo à sociedade, isso compromete a sociedade de tal e tal forma. Use termos que expressem mais que você entende que aquilo é um problema, que deixe claro isso para que seu parágrafo não fique expositivo, e sim mais argumentativo. E uma última coisa antes de eu me despedir e mandar aprovação para vocês. Cadê a varinha da aprovação? Tá longe. Enfim, antes de eu me despedir de vocês, 2 coisas em uma. Se você apresenta alguma coisa na introdução e não fala em nenhum ponto da sua redação, o projeto de texto está comprometido. Se você não fala de alguma coisa na introdução e ao longo dos desenvolvimentos você joga uma informação nova assim,
também projeto de texto comprometido. Então dedique-se muito à introdução do seu texto, porque ela é a primeira coisa que o seu corretor vai ler. Uma estratégia que as pessoas usam é colocar já na introdução, pincelar rapidamente sobre o que vai ser desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Esse vídeo já está ficando longo, então eu não vou me aprofundar tanto nisso, mas lembra que na descrição desse vídeo daqui tem vários outros vídeos sobre o que você deve fazer na sua redação do Enem. A playlist está aqui, fica muito meu obrigado. E Woody, você tem alguma coisa para se despedir? Pede para se inscrever, tá? Hey, I am looking good. Ele falou, se inscreve aí, porque senão eu vou visitar vocês à meia-noite.